Bom dia, irmãos. Vamos estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor e eu convido os irmãos a abrirem a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, os versos 21 até o 33. 22 ao 33. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema: homem e mulher no plano redentor de Deus, redescobrindo papéis à luz de Efésios 5. Tá bom? Vamos ler lá, Efésios 5, os versos 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela graça que o Senhor nos tem dado de nos reunirmos nesse final de semana para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria para entendê-la, fé para obedecê-la e um coração para amá-la, Senhor. Ganha os nossos corações, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem o Juan já falou para nós que a família ela é um projeto de Deus. E é verdade, a família ela é um projeto de Deus. E aí fica fácil nós entendermos por que a família está sob ataque constante, né? Porque Satanás se opõe a tudo que é de Deus. Satanás se opõe, então, logicamente, à família. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis, capítulo 2, os versos 18 a 25, nós lemos lá que Deus instituiu o casamento. E por que Deus instituiu o casamento? E a finalidade é, o Juan falou isso para nós ontem cedo também, complementaridade. Complementaridade. A alegria do ser humano. E foi isso que Adão fez quando ele acorda do sono, que Deus o fez cair para tirar de uma das suas costelas a Eva. Ele acorda e ele fala: essa agora é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O que Adão estava fazendo ali é uma poesia. Os que estudam a fundo os escritos bíblicos dizem que aquilo ali é uma forma poética, é a primeira poesia feita pelo homem. Não é poesia como nós brasileiros costumamos fazer, mas é uma poesia muito profunda. E o que ele está dizendo é: Senhor, essa é tudo que eu precisava. É exatamente isso que eu precisava, Senhor. Foi isso que Adão exclamou. É verdade que pouco tempo depois, meu pai tinha até um escrito assim, né? Eu não lembro onde tem aquilo, eu devo ter guardado em algum lugar, né? De uma conversa de Adão com Deus, né? Então Adão agradecendo a Deus, né, por tudo aquilo, um pouco volta Adão e fala: Senhor, eu não aguento. Eu não estou aguentando, Senhor. Pega ela de volta um pouco, né? Ela, como diz o Wesley, ela fala demais. Ela quer dar ordem. Então, são desajustes que, na verdade, não são desajustes. São desajustes por causa do pecado, são diferenças. E diferenças complementares. E quando Deus criou... porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas e Ele do nada, Ele criou tudo que existe com a palavra do seu poder. Ele fez o que nós chamamos em teologia de criação ex nihilo, a partir do nada. Ele não pegou como um artesão, que nós somos como criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a criatividade dentro de nós, mas nós precisamos de alguma coisa para transformar, né?
Então nós transformamos alguma coisa e falamos que criamos. Só Deus cria do nada. E Deus poderia ter criado uma humanidade assexuada. Poderia. Tem animais assexuados na Terra, né, que tem uma reprodução assexuada. Deus poderia ter criado um único gênero, mas Deus criou 2 gêneros. E poderia ter criado 2 gêneros iguais, mas ele criou 2 gêneros opostos. A palavra que você vai encontrar em Gênesis, quando fala uma auxiliadora que lhe fosse idônea, no original, o sentido é uma contraparte que lhe esteja oposta. Veja, significa, sabe aquelas peças do quebra-cabeça? Quando você vai montar o quebra-cabeça, que são 2 partes completamente diferentes, mas que só elas se completam? Que a quebra-cabeça não fica completo sem elas. Elas não são iguais. Se elas fossem iguais, elas não se completavam, elas seriam iguais. E por que Adão precisava, por que o homem precisava de uma mulher para lhe completar? Porque Deus fez o homem incompleto. Será que Deus errou o projeto? Será que há alguma imperfeição em Deus? Deus fez o homem e falou, nossa, eu acho que eu errei. Não era bem assim, errei o cálculo, eu vou precisar fazer a mulher agora para completar o homem. Ou será que estava já na mente de Deus, desde toda a eternidade, criar um ser em 2 partes? Criar a família composta por um casal, que seria composto por um homem e uma mulher, que ambos são incompletos. E eles se completam no relacionamento diferente ou divergente. O problema é que nós olhamos para Gênesis e vemos logo ali, nós não sabemos, Gênesis, eu disse para vocês ontem, não é um livro de história, não é um livro de cronologia, a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de cronologia, ela conta uma história. Tudo que está lá é verdade, mas não tem tudo lá. Então, por exemplo, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram no estado de pureza. Quanto tempo eles viveram no paraíso, nós não sabemos. Isso a Bíblia não fala para nós. Como também nós não sabemos a origem de Satanás. Tem muita especulação, isso é só uma vírgula aqui, né? Só o Gênesis começa dizendo assim, que a serpente apareceu. Não explica a origem de Satanás. Existem muitas especulações, mas não se explica. Ele estava lá. Porque na soberania de Deus fazia parte do projeto de Deus, tentação e queda. Por quê? Porque o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Porque, como diz John Piper, ele fala isso, que a luz, aliás, as trevas do nosso pecado são o contraste necessário para que a gente possa apreciar a luz da graça de Deus. A gente possa apreciar a bondade de Deus. Então, a verdade é que, debaixo da soberania de Deus, debaixo da permissão de Deus, Deus permite que a serpente apareça no Éden e tente Adão e Eva, e eles caem. E a partir do momento que eles caem, nós começamos a ver então que aquilo que era harmonia se tornou em desarmonia. Houve uma quebra da harmonia. Então nós vemos, por exemplo, que o pecado trouxe a primeira coisa, vergonha e perda da intimidade. Gênesis 3, 7. Primeira coisa, Adão e Eva, eles olhar, nós estamos nus. Mas eles estavam nus. Quanto tempo eu não sei, mas estavam e desfrutavam disso. E aí você já percebe que quando você e sua esposa não estão bem, vocês começam a perder imediatamente a liberdade sexual, a intimidade sexual. Por quê? Porque a intimidade sexual do homem e da mulher, tirando a vida do pecado, que é promiscuidade, que é sexo sem amor, a vida sexual de homem e mulher, ela é um reflexo da intimidade da alma, da intimidade de almas. Então, quando Adão e Eva, eles sentiram vergonha, e eles perderam, então, intimidade um com o outro, eles se cobriram. Segunda coisa, eles sentiram medo de Deus. Eles procuraram se esconder de Deus, porque Deus é luz, e a luz revela o nosso pecado, e eles olharam e falaram, Deus, estou sujo. E eles escutaram Deus que vinha pelo jardim do Éden na viração do dia, eles se esconderam, e Deus fala, Adão, Adão, aonde estás? E só isso também já dava um sermão, né? Deus não falou, Adão, o que você fez? Ele falou, onde você está. Deus, ele sempre nos procura para nos restaurar e não para nos cobrar. Né? E Adão falou assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu tive medo. Então, o pecado trouxe medo de Deus, por isso nós entendemos, porque todos os homens, eles têm medo de Deus, eles fogem de Deus. Eles querem Deus, buscam alguma coisa que possa completar as suas almas, mas eles têm medo de Deus. E o pecado também fez Adão abandonar e expor a sua esposa. Olha só, ele tinha acabado de fazer uma poesia, acabado porque pode ter se passado vários anos, mas na cronologia bíblica ele tinha acabado de fazer a sua poesia. Senhor, muito obrigado, é essa que me completa. Quando a coisa dá um BO, a primeira coisa que ele faz, ele queima Eva. Adão, o que você... Foi a mulher. Foi a mulher. Foi ela, Senhor. Tipo assim, Senhor, se o Senhor tivesse feito uma mulher um pouco melhor, eu não estaria nessa situação hoje.
a culpa é dela. Meus irmãos, eu não sei, porque a Bíblia não narra também quanto tempo durou essa discussão, esse problema entre Adão e Eva. Quanto tempo, quantos anos talvez se passaram para que Adão e Eva pudessem resolver esse problema entre eles, para que Adão pudesse se arrepender e Eva pudesse perdoar. Depois o pecado trouxe dor e desajuste na maternidade. Capítulo 3, o verso 16. Não apenas que a gente lê e acha que Deus falou para a mulher, com dores darás à luz, e acha que vai ser só a dor do parto. Meus irmãos, a dor do parto passa rapidinho, tanto é que para as mulheres, se fosse homem só tinha um filho, não tinha nunca o segundo. Mas as mulheres têm 2, 3, 4, 5, porque a dor do parto passa. Está falando da dor da maternidade. Sabe, a dor de criar filhos que agora são desajustados. Filhos que agora nascem em pecado. E, por fim, então, nós vemos isso logo em seguida, quando Caim mata Abel. Imagina a dor de Eva. Imagina a dor de Adão, de saberem que foi o seu pecado que gerou filhos à sua imagem e semelhança, e agora os seus filhos, um está assassinando o outro. Isso é a dor da maternidade. E, por fim, o pecado trouxe uma corrupção ou uma inversão nos papéis dados por Deus. Adão e Eva agora eles não assumiam seus papéis. Agora eles disputavam liderança, disputavam proeminência, disputavam autoridade, disputavam tudo aquilo que vocês sabem que vocês disputam na casa de vocês também, como eu também disputo na minha, todas as vezes que nós estamos afastados do propósito de Deus. O pecado, então, ele produziu efeitos no lar. Nós vimos que tudo isso desajustou. E a pergunta é, será que há alguma solução para a família? Será que é possível restaurar a família? Será que o projeto de Deus falhou? Será que é possível um casal desfrutar novamente paz, harmonia e amor, como foram vividos por Adão e Eva antes da queda? Será? A resposta a essas perguntas, meus irmãos, ela passa por crer pela fé, passa por crer nas promessas do Evangelho e passa principalmente pela obediência à palavra de Cristo. Porque uma fé sem obras é morta. Uma fé sem obras, ela não é verdadeira. O problema então é que muitos, meus irmãos, que se denominam cristãos, eles, nas igrejas de hoje, como eu disse para os irmãos ontem, infelizmente as igrejas elas têm sofrido bastante uma descaracterização do seu papel. Então muitos dos que se denominam cristãos, eles procuram hoje na igreja uma oração forte que funcione. Se você fizer uma campanha, colocar lá na frente assim, ó, sábado que vem à noite vai estar aqui o missionário fulano de tal e ele tem uma oração forte, ele vai orar, o seu casamento vai mudar, a igreja enche. E o casamento muda? Não. Não muda. Por que não muda? Porque só pipoca faz assim. Porque os seres humanos, eles precisam ser transformados através da conformação ao caráter de Cristo. Isso é um processo. É a mesma coisa que você pensar que você vai mandar o seu filho na escola e vai ter um professor tão bom que em um dia ele volta já formado na universidade. Isso não acontece. Não acontece, é um processo. Mesmo porque a transformação ela é um processo de amadurecimento. O amadurecimento ele precisa de conhecimento e tempo. Tempo para que as coisas sejam geradas, sejam testadas, sejam colocadas à prova e possam produzir frutos. Então, nosso objetivo hoje é falar para vocês sobre o caminho de restauração, sobre o papel do marido e da esposa, de modo que vocês, hoje, conhecendo os papéis bíblicos de vocês, possam, a partir daqui, através da fé, colocando isso diante de Deus e cada um de vocês buscando assumir o seu papel para que o lar possa ser restaurado e vocês vão ver, se não for completamente, mas vai ser muito grande a transformação que nós vamos experimentar para ter uma vida de harmonia, de paz, de alegria, de acordo com aquilo que o Senhor ele planejou para nós. Quando o marido e a esposa assumem os seus papéis, conforme a ordem criada por Deus, os seus lares então são curados. São curados. E eles se tornam, então, uma encarnação visível da glória de Cristo e da beleza do Evangelho. Você quer um lar assim? Todos nós queremos, né? Mas isso exige esforço. O reino de Deus é tomado à força e somente os violentos, somente aqueles que lutam contra o pecado e a natureza da sua própria carne, é que se apoderam das promessas do Senhor.
Então eu quero começar aqui em Efésios, apesar do texto começar com as mulheres, eu quero começar com os maridos, porque nós sabemos que o marido é o cabeça do lar, e porque eu quero seguir o padrão de Deus. Quando Deus chega no Éden, ele não fala, Eva, o que você aprontou? Ele vai falar com Adão. Embora tenha sido Eva que primeiro tenha cedido à tentação da serpente. Então, Paulo, quando vai, de acordo com a orientação do Senhor, através do agir do Espírito Santo, falar da posição do marido, a primeira coisa que ele fala, marido, ame com amor abnegado, assim como Cristo. Ame com amor abnegado, assim como Cristo. A palavra amor é uma palavra complicada em português, porque ela é uma palavra única e nós precisamos adjetivá-la. Amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. Então, quando lemos as Escrituras, nós não entendemos exatamente. Tá? E existem basicamente 4 palavras nos originais das Escrituras para a palavra amor. Nós temos a palavra filéu, da onde vem, que é amizade, que é companheirismo, da onde vem a nossa palavra filantropia. Nós temos a palavra eros, que é o amor sensual, da onde vem erótico, erotismo, que é o amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem, aquela atração sexual. Nós temos o amor storge, que é o amor de sangue, que é o amor que nós temos pelos nossos parentes, aquele amor que ele não tem explicação, mas ele ama, que é o que eu sempre digo assim, eu odeio o meu irmão, mas se alguém puser a mão nele, eu brigo, porque no meu irmão só bato eu, né? Porque eu amo. Né? Então é aquele amor de sangue que nós temos. E nós temos a ágape, que é o amor de Deus, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações, que é o amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus, que é o amor de Deus que nós encontramos todos os textos que falam do amor de Deus nas Escrituras. Então, a primeira coisa que nós já podemos afirmar para os irmãos e grave isso, é que a melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento, e eu diria até pelos seus filhos, lembram da palestra de ontem, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu lar, é amar a sua esposa. A melhor coisa que você pode fazer é amar a sua esposa. E nós lemos que o marido deve amar a esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja. O que significa isso? Significa com a mesma qualidade de amor, do mesmo sentido de amor. Então, meus irmãos, a ordem não é amar com o nosso amor natural. A palavra aqui não é eros, não é amor romântico. Não é você comprar flores para ela, não é você ser um marido carinhoso, não é você ser um marido atencioso. Tudo isso tem seu lugar e é bom. E é verdade que em alguns casamentos isso já seria uma grande evolução. E já seria, nossa, seria muita coisa já. Mas não é disso que o texto está falando. Aqui o texto está dizendo ágape, ou agapau no original, ou seja, amem com amor ágape, com o amor de Deus, o amor sacrificial e abnegado de Cristo, o amor incondicional. E só esse amor, que foi o que o Juan falou ontem, o Juan perguntou, o que sustenta? O casamento sustenta o amor ou o amor sustenta o casamento? Então, por um lado, como o Juan explicou, a aliança sustenta o casamento. Mas, por outro lado, o amor ágape sustenta o casamento. O amor eros, não. Meus irmãos, o amor sensual, ele sofre uma série de coisas, e a principal delas é o desgaste do tempo. Os hormônios cessam e isso passa. Né? Às vezes, doenças físicas impedem que o amor sexual seja desfrutado. Mas o amor ágape é o amor que sustenta o casamento. Então é importante que você tenha atração física pelo seu cônjuge, mas não é isso que sustenta o casamento, porque isso pode mudar rapidamente, isso pode mudar da noite para o dia. Somente o amor ágape pode sustentar um casamento. Então Paulo disse que nós temos que amar como Cristo, isto é, da mesma forma que Cristo. E como é que um marido pode amar a esposa como Cristo amou a igreja? Essa é a pergunta. Não adianta falar, tem que amar como Cristo. Mas como? Como? E a resposta é imitando Cristo. Imitando o quê? Imitando o que Cristo fez. E o que é que Cristo fez por amor com a sua igreja? O que é que Cristo fez por amor à sua igreja? Qual a principal característica do amor de Cristo por sua igreja? O amor de Cristo é um amor abnegado e a palavra é entrega. A palavra é entrega. Nós lemos que Cristo se entregou por sua igreja. Cristo abriu mão do seu direito em favor da sua igreja. Abram lá Filipenses capítulo 2, logo depois aí. Filipenses capítulo 2, os versos de 5 a 8.
Quer que tire isso aqui? Não precisa. Vou tirar aqui, depois eu ponho. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso por sua igreja. Ele desceu da sua glória, abriu mão de continuar existindo em forma de Deus para se limitar na forma de um corpo humano, sem pecado, mas caminhando em direção à cruz, aonde foi colocado sobre ele todos os nossos pecados, por amor a nós. Amor sacrificial abnegado. E quando diz aí 2,5 em Efésios, tende em vós o mesmo sentimento, a palavra é muito mal traduzida para o português. A palavra original aí, ela é fronel, e isso significa forma de pensar, tem a ver com mente. Tenham em vocês a mesma forma de pensar que Cristo pensava. Porque sentimento para nós é uma coisa assim, hoje eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo. Mas aqui diz de uma determinação baseada naquilo que está na mente. Lembra de Romanos 12, 2 ontem? Uma determinação de fazer aquilo que está na minha mente, uma forma de pensar. É assim que eu e você, maridos, somos chamados a amar as nossas esposas. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ama a sua esposa e está pronto a se sacrificar por ela? Você está pronto a se sacrificar pela sua esposa? Eu acho que se eu fizesse uma enquete aqui, eu acho que a grande maioria dos maridos estaria pronta, por exemplo, para se você estiver na sua casa e ali de repente aparece um assaltante, um bandido, e ele está armado e você não tem arma nenhuma, ele aparece e ele fala, agora eu vou entrar na sua casa e agora eu vou violentar a sua esposa. Você lutaria com ele até a morte para salvar a sua esposa. Eu penso que poucos maridos não fariam isso. Você está pronto a se sacrificar pela sua esposa. Você certamente vai colocar a sua vida para defendê-la. Isso é muito bom e deve ser assim. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Você está disposto a fazer pequenos sacrifícios todos os dias por amor da sua esposa? E é disso que o texto fala. Não é aquele sacrifício feito na reação do calor do momento. São aqueles sacrifícios que você faz durante toda a sua vida. Você ser abnegado em favor dela. Você abrir mão do seu direito em favor da sua esposa. Você viver para ela. Para ela. Porque Cristo viveu e morreu para a sua igreja. Você está disposto a abrir mão do seu tempo para investir tempo na sua esposa? Já é mais difícil, é mais fácil lutar com o bandido. Fala, traz o bandido lá, é muito grande. Que tamanho que é o homem que você falou aí, né? Você está disposto a lutar ferozmente contra o seu próprio pecado para que seja transformado por Cristo num marido bom, gentil e amoroso? Essa é uma luta difícil. Sabe por quê? Porque pequenas lutas cotidianas são muito difíceis. Nós tendemos a desanimar. Aquilo que se repete, nós somos tendentes a desanimar. Nós preferimos fazer grandes esforços concentrados. É muito mais fácil que nós fazermos pequenos esforços prolongados, mas são os pequenos esforços prolongados que produzem transformação. Vocês sabem disso, vocês vão na academia. Você não acha que você num dia na academia você vai sair bombadão, né? Mas você sabe que pequenos esforços vão fortalecendo você. E a pergunta então aqui é, como marido, eu tenho sido egoísta ou abnegado? Eu acho que todos nós sabemos a resposta que nós damos. Paulo não está dizendo simplesmente, maridos, sejam gentis com suas esposas. Ele está dizendo, maridos, pratiquem a negação de si mesmos continuamente em favor das suas esposas. A segunda coisa que Paulo fala é que o marido deve amar com um amor santificador, como o de Cristo. Depois de dizer então que nós devemos amar a Cristo, ou amar como Cristo, Paulo agora diz que nós devemos ser agentes de Deus na santificação dos nossos lares. Vocês já ouviram, devem ter ouvido isso, que o marido é o sacerdote do lar. É isso, ser o agente santificador do lar. O que Paulo está dizendo é que você e eu, marido, nós temos que liderar o nosso lar como sacerdotes de Deus. Como sacerdotes de Deus. Lembra que eu falei ontem para vocês da palavra de Deus nos umbrais da porta? Isso é função do sacerdote. Ser o agente santificador do seu lar. Não é função da sua esposa.
Isso é função sua. Isso é função dos maridos. Marido, você é o responsável pela edificação espiritual da sua casa. É verdade que em muitos lares, onde o marido é omisso, as esposas têm assumido esse papel e têm edificado os seus filhos. Isso é verdade, mas isso é uma triste realidade de exceção. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Talvez por isso nós temos tantos problemas nas famílias e nas igrejas, por causa da omissão masculina. Aliás, omissão é um problema sério do homem. Existe até um livro que fala sobre isso, né? Perguntando assim, aonde estava Adão quando Satanás estava tentando Eva? Aonde ele estava? Por que ele não estava cuidando da mulher dele? Por que ele não estava exercendo o papel de vigilância? Embora a santificação da esposa ela seja um ato do Espírito Santo, não é você que santifica a sua esposa, mas nós, maridos, somos chamados à responsabilidade de sermos sacerdotes, ou seja, agentes nesse processo de santificação. Como aqueles que vão trazer a palavra de Deus para dentro dos nossos lares, para que o Espírito Santo então possa usar a palavra e produzir transformação. Um marido sempre está dizendo alguma coisa sobre Cristo e a sua igreja por meio das suas ações. Isso é uma coisa que, se nós pensarmos nisso, nos faz tremer. Os seus filhos, a sua esposa, os seus netos, eles estão sempre olhando para você e você está sempre sendo um exemplo, bom ou mau. Sempre você está dizendo alguma coisa a respeito de Cristo. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o amor de Deus porque o seu pai foi um homem violento. E existe uma relação entre a figura do que eu vejo Deus daquilo que eu vi do meu pai. E nós demoramos para perceber que, embora o meu pai simbolize Deus, ele era imperfeito e Deus não é. Meu pai errava e Deus não erra. E o amor de Deus é infalível, o amor de Deus é incondicional, mesmo quando meu pai tenha falhado. Mas a questão é que você vive isso para trás. E como é que você vai viver isso para frente? Que imagem você quer passar de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus netos? Isso tem a ver com o papel que você assume. O marido no lar representa Cristo. Então a pergunta é, como a sua esposa e os seus filhos veem Cristo através da sua vida? Que imagem eles têm de Cristo quando eles olham para você? Como líder, como cabeça da igreja, o que é que Cristo fez por sua igreja? O texto diz que ele a santificou por meio da lavagem de água pela palavra. No original aqui a palavra não é logos. Logos é a palavra criadora de Deus. Como o Juan ainda também leu ontem, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele fez todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra aqui não é essa, não é logos, a palavra aqui é rema. A palavra aqui, santificar pela lavagem de água pela palavra, é rema, que significa a palavra falada, significa a Bíblia. A palavra falada por Deus, aquilo que Ele soprou para nós, que Ele falou para nós. Carrega o sentido de proclamação do Evangelho, da importância de um marido conhecer, estudar as Escrituras. Se o marido não conhece a Bíblia, como é que ele vai ser o agente de passar a palavra de Deus para sua família? Ele não conhece, nós não passamos aquilo que nós não temos. Nós não conseguimos transmitir o que nós não temos. A liderança do marido é uma liderança espiritual. O marido, ele é o pastor do seu lar. Todo marido é um pastor. E todo homem tem uma pequena, que é casado, ele tem uma pequena igreja composta por um ou mais membros, que é ele e a esposa, ou ele, a esposa e os filhos. Todo marido é um pastor. E ele deve ser então aquele que busca alimentar-se da palavra de Deus, que é isso que o pastor faz, para poder então alimentar o seu rebanho. A liderança do marido então é uma liderança espiritual. A sua função, marido, é ser guia espiritual da sua casa, aquele que aponta o caminho, e não só aponta, mas que vai na direção apontada. É aplicar-se à palavra de Deus, à oração, orar por sua esposa e filhos, liderar pelo exemplo, não mediante ordens verbais e muito menos pela imposição da força. Muito menos. Um homem jamais deveria impor a sua força física no relacionamento conjugal. Jamais. A função do marido, então, é liderar o lar em direção à santidade. Então, quando o marido, como o marido pode, e a nossa pergunta é essa, como o marido pode liderar o lar em direção à santidade sem que primeiro, pessoalmente, ele busque a santidade? Então a pergunta é, você tem buscado a santidade? Você tem buscado a palavra de Deus? Para que você possa então ser o sacerdote do seu lar?
Terceira coisa que Paulo fala aqui é que o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O marido deve amar a esposa como a própria carne. Em Gênesis 2:23, Adão disse, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque de fato, nós somos um só ser. De fato, nós somos um só ser. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é uma realidade espiritual inquebrável. Inquebrável. Nós somos um só ser. No casamento, nós nos tornamos um só ser. E por isso o marido deve amar a esposa como a própria carne. Porque de fato é a própria carne. E Adão falhou nisso. Em Gênesis 3:12, quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que é que quem te falou que você estava nu? Você está com medo do quê? O que aconteceu? Conta para mim, Adão. Ele já pegou e queimou Eva. Foi ela. Foi ela. Ele rapidamente coloca a culpa em Eva. Ele amou mais a si mesmo do que a Eva. Ele está preocupado com a sua integridade e não com a da Eva. Ele não estava sendo o marido protetor, não estava amando a Eva como a sua própria carne. O pecado faz isso conosco. O pecado, meus irmãos, nos torna egoístas e mais preocupados com o nosso bem-estar do que com o bem-estar daqueles que estão sobre a nossa proteção e cuidado. Nos dias de hoje, que nós vivemos, nós chamamos de dias de hedonismo, ou seja, busca do prazer pelo prazer, individualidade. A pergunta é, marido, você tem amado a sua esposa como ao seu próprio corpo? Você tem amado a sua esposa como ao seu próprio corpo? Irmãos, coisas simples às vezes indicam realidades profundas. Tem um livro interessante, eu li há muitos anos atrás, chama O Monge Executivo. Não sei quem já leu esse livro, na época ele foi bem divulgado aí. E ele tem uma frase lá maravilhosa, ele fala assim, o amor é o que o amor faz. Ele fala isso no livro, o amor é o que o amor faz. Meus irmãos, eu acho que para mim é a melhor definição de amor. O amor é o que o amor faz. Porque quando você olha na Bíblia, qual o texto mais conhecido das Escrituras? Qual o texto mais conhecido? Indiscutivelmente João 3,16. É o texto mais conhecido. Porque Deus amou o mundo, tá aí, o amor. De tal maneira que, tá aí o verbo, o que ele fez. Sem o verbo, sem a ação, o amor seria, nós chamamos em filosofia de platônico. É um amor de palavras, vazio. O amor é o que o amor faz. Quando você diz que você ama a sua esposa, então haja de acordo com essa proclamação. Ame fazendo pequenas coisas. Deus deu o seu filho por amor a nós. Como é que você é na sua casa? Você ajuda a sua esposa com as tarefas do lar? Eu gosto muito de desenho animado, né? Tinha uma série que chamava A Família Dinossauro. Eu acho que muitos de vocês viram. Eu gostava demais daquela Família Dinossauro. E ela é uma crítica muito sagaz à natureza humana. É muito legal. O cara era muito inteligente, ele fazia críticas. E eu lembro de um episódio muito interessante, chamava Dança do Acasalamento. E o Dino, ele estava muito infeliz com a sua vida sexual. Porque, vocês sabem, vocês vivem isso no casamento de vocês, o homem, por causa da testosterona, ele tem muito mais iniciativa via de regra do que a mulher. E aí vem uma situação. A mulher tem as tarefas de casa, os filhos, então isso desgasta, tá bom. E o Dino estava infeliz, e o Dino queria ter mais relações sexuais, e ele estava infeliz na sua vida. E aí ele vai no meio dos homens, né, no caso aos dinossauros, e o cara fala, não, você precisa aprender a atrair a sua esposa, e isso através da dança do acasalamento, porque os animais fazem dança do acasalamento. Aí o Dino entra numa academia para aprender a dança do acasalamento, e ele vai aprender a fazer a dança e tal, e ele achando que ali seria a solução. E ele chega em casa, ele entra em casa, ele entra em casa e começa, a Fran tá na pia, aquela pia dessa altura, o baby lá, não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. Né? Aí a Charlotte e o Bob com os problemas de adolescente, a casa pegando fogo e o Dino entra bonitão e começa a dançar. Pá, e dança. E a Fran lavando louça. E o Dino dançando e a Fran lavando louça. Daí o Dino fala assim, a Fran não tem jeito. Com você não tem jeito. Eu sei que a discussão é hipotética, vocês nunca fizeram essa discussão. Com você não tem jeito, não dá. Não dá, eu estou aqui me esforçando e você não liga para mim, você não corresponde, não sei o quê, eu fiz lá o curso de dança do acasalamento e tal.
qual é o seu problema? Eu acho que, vamos tentar entender. Aí ele pega uma vassoura e um rodinho e fala assim, a sua vida se resume a duas coisas, eu e as crianças. As crianças são o seu problema? Ela fala, não. Ele fala, então o seu problema sou eu. Aí a Fran vira e fala, Dino, você quer que eu esteja disposta para você? Me ajuda aqui. Cuida das crianças. Me ajuda a lavar a louça. Deixa eu descansar um pouco. Então é muito sagaz a crítica e é muito verdadeira. O que você tem feito para sua esposa? Você ajuda a sua esposa com as tarefas do lar? Você se importa com a saúde emocional e física dela? Você cuida das crianças para ela dar uma espairecida também? Ou não? Você se importa com o bem-estar emocional e físico da sua esposa? Essa parte é difícil. Sabe como é que você faz para ajudar no emocional da sua esposa? Você tem que aprender a ser terapeuta. É fácil e difícil. É difícil porque exige tempo, é fácil porque só tem que ouvir. E é verdade. E é verdade. Sabe, quando nós nos casamos, foram alguns anos até eu aprender que eu tinha que calar a boca e ouvir. Então a gente chegava à noite, a gente tinha feito um pacto entre nós, quando nós casamos, que nós jamais iríamos dormir com problemas não resolvidos. Nossa, isso deu tanto problema que a gente não dormia. A gente varava as noites acordado. Mas nós cumprimos, nós somos a luta. E aí o que acontece? Ela vinha e falava alguma coisa que estava incomodando ela e eu, pá, a solução. A solução está aqui. Como bom advogado, a gente acha logo a solução. A solução está aqui. Mas aquilo não resolvia, sabe por quê? Porque ela não queria a solução. Uma mulher não quer a solução do problema. Sabe o que ela quer? Ela quer vazar. Sabe caixa d'água quando enche e tem que transbordar? Ela tem que vazar. Então, ela tem que vazar as emoções. Ela tem que falar. E sabe o que é pior? É que não é uma vez só. Por isso que a mulher fala muitas vezes a mesma coisa, porque ela precisa vazar as emoções. Então o marido, ele tem que aprender a ouvir com empatia, ouvir sem o celular, ouvir prestando atenção. Essa parte está sendo difícil para mim, eu estou ficando surdo, então às vezes está sendo difícil ouvir. Eu tenho que falar, vira para cá e eu tenho que virar a orelha para ela, então ou eu olho ou eu escuto, né? Então está difícil. Mas aprender a ouvir com empatia. Isso é cuidar da saúde emocional da esposa. Coisas assim mostram se nós amamos as nossas esposas como ao nosso próprio corpo, ou se nós as vemos como alguém que foram feitas para nos servir. Isso não é verdade. Elas não foram feitas para nos servir, elas foram feitas para nos completar. Bom, vamos falar um pouquinho das esposas. Amém, né? Muda o foco. Quando nós vemos aqui no texto, fala que então a esposa é auxiliadora do marido, né? E ele diz então que a esposa deve ser submissa ao esposo, no verso 22. Paulo, quando fala isso, então ele se reporta à ordem da criação, no verso 23. E ele termina o verso 33 falando que a esposa deve respeitar o marido. Eu queria compartilhar esses três aspectos com vocês. Em primeiro lugar, a submissão da esposa, está no verso 22. Primeira coisa, deixa eu defender Paulo. Paulo é acusado pelo movimento feminista de ser machista. Gente, não existe nada mais sem fundamento. Aliás, tudo no movimento feminista é sem fundamento. Porque naquela cultura, a mulher era propriedade do marido. As mulheres não podiam nem falar. Elas tinham que andar atrás dos maridos, as mulheres tinham que admitir que o marido tivesse amantes. Era essa cultura romana. A mulher era propriedade do marido. Dizia-se na cultura romana que o prazer se tinha com prostitutas e homossexuais e filhos com a esposa. Era isso que tinha na cultura romana. E aí vem Paulo e diz que o marido deve amar a esposa sacrificialmente. Ele era machista? Não. Então quando ele fala do papel da mulher, não é porque ele é machista, é porque Deus criou assim. E nós que sabemos que a felicidade está em obedecer a palavra de Deus, então nós temos que entender que a ordem de Deus para as irmãs é essa que eu vou expor para os irmãos. Então a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que a palavra submissa, que está em Efésios 5:22, não é a mesma obedecei que está em Efésios 6:1. É diferente. Os filhos obedecem aos pais
Mas a esposa não obedece o marido, não é esse o sentido. O sentido é submissão, que é diferente, nós vamos explicar. Então os filhos devem obedecer e as esposas devem ser submissas. As palavras são diferentes. Um significa ouvir e atender, o outro significa estar debaixo de uma autoridade constituída. Significa ser coagente. E para a gente entender isso muito bem, é a hierarquia do exército. Tá? Então você tem o general, eu não sei, entendo a hierarquia do exército, né? Mas aí você tem o quê? Tenente, sargento, soldado, são hierarquias. E muitas vezes você tem um general que é um idiota e um soldado que é um gênio. Mas esse está em posição de autoridade sobre esse. Não é porque esse é melhor do que esse, é porque está em posição, que foi delegada a autoridade. A segunda coisa que eu quero dizer antes de falar mais claramente sobre isso é que a palavra, o verbo está na voz passiva. Mulheres sejam submissas, ou seja, você, esposa, vai se submeter ao seu marido. Não significa, marido, você tem o direito de exigir que a esposa seja submissa. Isso não tem nas Escrituras. Não tem, sabe por quê? Porque na Bíblia, o único caminho que existe de transformação e conformação com Cristo é o caminho da cruz, ok? Quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu procurei na Bíblia, eu li a Bíblia várias vezes procurando, usei até ChatGPT procurar e não achei um lugar que fala de cruz de casal. Não tem, a cruz é individual. Então não tem o seguinte, olha, eu vou te amar se você for submissa, ou eu vou ser submissa se você me amar. Não tem cruz onde nós vamos para os dois. Ó, vamos dar as mãos, 1, 2, 3, já, pregadinhos na cruz. Não existe isso. É uma decisão pessoal e individual. Então você, esposa, você é que tem que, por amor e obediência a Cristo, se colocar em submissão ao seu esposo. Não é o esposo que tem o direito de exigir isso de você. Terceira coisa que eu quero afirmar é que a submissão bíblica, ela está estabelecida unicamente no contexto do casamento. Mulheres não são inferiores e nem estão colocadas debaixo da autoridade de outros homens. As mulheres são tão iguais e capazes como os homens. Só dentro do contexto do casamento é que elas então se colocam debaixo do governo do seu esposo. Significa que as mulheres podem governar empresas, podem ser gerentes sobre homens, dando ordens para homens. Não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata do casamento. E também trata da igreja. E na igreja a mulher não pode... Eu sei que tem igrejas que pensam diferente, mas a Bíblia é muito clara. As mulheres não podem ensinar na igreja, elas não podem ser pastoras e não podem dar palavras de ensino para a igreja. Em resumo, a hierarquia não está relacionada à capacidade pessoal, mas a uma autoridade delegada. Então, da mesma forma, a autoridade no lar não tem nada a ver com capacidade, com inteligência, com talento, ela decorre simplesmente de uma ordem, porque Deus é um Deus de ordem, foi assim que Deus criou. Deus poderia ter criado diferente? Poderia, mas Deus criou assim. Então ser submissa é reconhecer que o marido possui autoridade legítima, dada por Deus, estabelecida por Deus. Como uma irmã deve ser submissa ao seu marido? Paulo diz, como ao Senhor. O que significa como ao Senhor? Ele está dizendo que a esposa deve ser submissa ao marido como se estivesse sendo submissa a Cristo. E de fato, quando ela está sendo submissa ao marido, ela está sendo submissa a Cristo. Esse é o ponto. Não é, você não olha para o seu marido, às vezes fala assim, gente, o cara é uma anta, mas não é ele. É Cristo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Da mesma forma, quando o marido vai amar a esposa, ele ama como Cristo por causa de Cristo. Isso muda tudo. Isso aponta, então, a motivação da submissão. Não significa que o marido está na mesma posição de Cristo. Não significa que o marido é como Deus, é como Cristo. Não, não significa isso. Significa que a mulher deve submeter-se ao Senhor. E foi o Senhor que estabeleceu a hierarquia no lar. Então eu me submeto a este que o Senhor colocou sobre a minha vida. Então, submeter-se ao esposo, na verdade, é submeter-se a uma ordem instituída pelo Senhor. Submeter-se ao esposo, preste atenção, é uma expressão exterior de uma fé interior da esposa. Submeter-se ao marido é uma expressão exterior de uma fé interior. Que fé é essa? Que eu creio na palavra de Deus, que ela é verdadeira. Então, por mais difícil que seja,
pela fé, eu vou me submeter. É uma expressão exterior, uma evidência de que a esposa está sujeita a Cristo, e ela faz isso demonstrando uma obediência à palavra de Deus, se colocando debaixo do governo do seu esposo. As esposas precisam encontrar a motivação correta para serem submissas. Enquanto você, irmã, estiver olhando apenas para os aspectos naturais do seu esposo, vai ser muito difícil, porque ele, como eu, é cheio de falhas, é cheio de defeitos, é cheio de problemas. Mas quando nós olhamos além disso, olhamos para a palavra de Deus, para o Cristo que me ordena isso, então nós encontramos motivação para exercitar corretamente a submissão. Considerar a ordem de Deus para as esposas serem submissas aos seus maridos deveria então levar, preste atenção, as mulheres cristãs a serem cuidadosas na escolha dos seus maridos. Sejam cuidadosas na escolha dos seus maridos, porque você vai estar vinculado a ele por toda a sua vida. A escolha, então, deveria ter como principal característica a busca por um homem que teme ao Senhor. Por um homem que teme ao Senhor. Segunda coisa que Paulo fala é que as esposas, as mulheres, elas têm o papel de serem auxiliadoras idôneas. Isso está implícito no verso 23, quando Paulo se refere à ordem da criação. Porque Deus criou assim. E Deus criou, como eu disse para os irmãos no Gênesis, a mulher para ser auxiliadora. Porque Deus é um Deus de ordem. E nós olhamos no relato da criação e nós vemos que o homem era incompleto e que Deus então, porque Deus criou um homem incompleto, agora ele cria a mulher como auxiliadora idônea. Então Deus forma a mulher para que esse casal estivesse completo. O homem era incompleto e a mulher completa o homem, agora eles se tornam uma só carne diante de Deus. Essa foi a ordem de Deus em Gênesis 2:24, que Paulo repete aqui. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa ordem está lá em Gênesis. Não é muito claro se essa frase em Gênesis foi dita por Adão ou foi Deus quem disse para Adão. Isso não é muito claro, os estudiosos não chegam a essa conclusão. Se Adão disse isso, falou, ó, Senhor, realmente, agora então, eu vou deixar, possivelmente Deus dizendo a Adão, porque Adão não tinha nem conhecimento ou noção do que era pai, porque ele não teve. Ele não teve pai nem teve mãe. Um corpo ordenado, ou um casal ordenado, é o projeto de Deus para a família. E se o papel do marido é liderar espiritualmente, prover materialmente e proteger sua família, qual é o papel da esposa como auxiliadora idônea nesses papéis do marido? Porque, se ela é uma auxiliadora idônea, ela tem um papel de auxiliar o marido naquilo que o marido tem que executar. Ou seja, liderar espiritualmente, prover materialmente e proteger a sua família. A esposa tem papéis aqui a serem desenvolvidos. Eu diria que o papel da esposa, como auxiliadora idônea, então na ordem criada por Deus, é gerar, educar e nutrir. Vou falar um pouquinho dessas palavras. Gerar, educar e nutrir. A palavra auxiliadora, no original, é ezer. É a mesma palavra que os salmistas falam, por exemplo, quando diz Deus é o nosso auxílio e proteção. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Então, além de ajudar o marido na direção do lar, fazendo um contraponto da visão, a esposa tem a função fundamental na família, porque é ela quem gera vida. Preste atenção, é a mulher quem gera a vida. Eu não estou falando só de gerar filhos, não. Estou falando de gerar vida. Estou falando de gerar vida. Deus deu a ela e só a ela o dom de gerar a vida. Na ordem de Deus, como o marido é responsável pela provisão, cabe à mulher, à mãe, a importante, vital e insubstituível função de educar os filhos. Ué, mas o pai não tem que educar? Tem, mas é diferente. Então, da mesma forma, por exemplo, que você pega o marido, ele vai dar a direção espiritual e a esposa vai auxiliá-lo, então você começa pensando o seguinte, é fundamental, irmã, que você também estude a palavra de Deus. Como é que você vai ajudar o seu marido a compreender a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus? Então não é, eu sou esposa, então não preciso nem ler a Bíblia. Deixa meu marido ler a Bíblia, eu só vou cobrar. Marido, você está lendo? Lê lá, você tem que saber. Não, então você não vai ser uma auxiliadora idônea. Para ser uma auxiliadora idônea, você tem que conhecer as Escrituras. Você tem que estar pronta para ajudar o seu marido fazendo um contraponto. Sabe, quando fala de submissão,
não significa silêncio. Irmãs, vocês precisam discutir no bom sentido tudo com seus maridos. Discutir é que a palavra discutir para nós ficou conotada como brigar. Não é isso. Discutir é debater. Nós precisamos conversar sobre tudo. Sobre o nosso lar, sobre a nossa vida sexual, sobre a nossa vida financeira, sobre a educação dos filhos, sobre o relacionamento com os nossos familiares. Nós precisamos conversar. Ouvir um ao outro. Tá certo que no final, se não houver concordância, é a palavra do homem que vai prevalecer. Porque Deus estabeleceu assim. Mas, irmãs, vocês não apenas têm o direito, vocês precisam fazer o contraponto. Porque vocês têm uma visão que o homem não tem. Uma visão de um ponto de vista diferente. De um ângulo diferente. Da mesma forma na educação dos filhos. E aqui a situação ainda é tempo. Porque enquanto o marido normalmente ele fica mais tempo fora de casa no trabalho, vocês, irmãs, passam muito mais tempo com os filhos. Então Deuteronômio 6 é muito mais factível de ser praticado por vocês do que pelo marido, embora ele tenha que praticar, porque é você, irmã, que vai levantar de manhã e vai pedir para os filhos irem escovar o dente e tomar o café, depois se trocar para ir para a escola, depois quando ele chega você recebe, você está com ele para fazer tarefas. Que imagem de Cristo, que conhecimento de Cristo, que temor ao Senhor você está passando para o seu filho nessa situação. Você é uma mãe que está nutrindo e educando os seus filhos ou é uma mãe que só fica irritada com eles porque está louca de vontade que eles saiam daqui, sumam logo para poder fazer o que eu quero? Infelizmente, no mundo de hoje, por isso que eu digo que o Instagram é muito complicado, porque lá no Instagram você vê pessoas que postam aquela foto, né? Ah, eu tenho 8 filhos e eu faço isso, faço aquilo, como... Parece que a vida é tão calma. Aí você olha, você tem um filho e a vida é um desastre, né? Esqueça o Instagram, viva a sua família. Procure arrumar formas de organizar a sua estrutura. Às vezes aquela pessoa lá tem ajudante, ou se não tem, ela é diferente de você, ou então é só foto mesmo, é só recorte mesmo. A hora que desliga a câmera ali, aquilo está uma bagunça, pega, corre, segura, pula. A gente não sabe como é. Essa tarefa, então, de educar os filhos, embora ela pertença ao casal, é exercida na sua grande parte pela mãe. Uma mulher que assume o seu papel de mãe, acolhendo a ordem criada por Deus, ela vai ver a maternidade não como uma prisão, não como uma roubadora de carreira, mas como a sua mais sublime missão, o seu chamado. Olha que interessante. Paulo, em 2 Timóteo 1, 3 a 5, Paulo está dando direção, dando instruções a um jovem pastor chamado Timóteo, e quando ele vai falar com esse jovem pastor, ele agradece a Deus porque ele tem Timóteo. E sabe o que ele agradece? Ele agradece que esse jovem, ele serve a Deus com uma consciência pura, porque ele aprendeu a verdade com a sua mãe e com a sua avó. Com a sua mãe e com a sua avó. Ele tem uma fé herdada da sua mãe e da sua avó. Já pensou nisso, irmãs? Que privilégio do Senhor seus filhos poderem, lá na frente, falar assim, minha mãe é uma mulher de fé. Aprendi com ela. Irmãs, Deus deu a você o privilégio de gerar filhos e de transmitir a vida do Senhor para os seus filhos. A tarefa de educar filhos e nutrir esses filhos com a fé. A fé que habita no seu coração. Para isso, minhas irmãs, começa quando eles são pequenininhos, quando você está lendo historinhas bíblicas. Não é simplesmente ensinar a ler. Você está lendo histórias bíblicas, aquelas historinhas elas vão entrando no coração, na mente, lá no subconsciente daquela criança, e lá na frente, um pastor, porque um planta, outro rega, outro colhe, um pastor vai falar da graça de Deus e aquela criança vai entregar a vida a Cristo, mas é toda a sua semente que você plantou. Foi você quem plantou tudo aquilo, que ele ouviu as historinhas de Davi, de Sansão, de Josué, de Gideão. Ele conhece as histórias bíblicas, contadas por sua mãe. Ou você acha que é a classinha da igreja, a professora da igreja que tem que contar essas histórias para os seus filhos? Não perca esse privilégio. Não perca esse privilégio. Quando Satanás agiu para destruir a família, o que ele fez foi colocar no coração de Eva o desejo de ocupar o lugar de Adão. Sem a mulher ocupando o seu lugar na família, as famílias estão fadadas à destruição. Sabe que quando a Rússia passou por
uma reestruturação, vocês se lembram? Perestroika. Vocês lembram da perestroika? Mikhail Gorbachev. Aquele homem, ele queria reestruturar a Rússia. E aquele homem não é cristão, e ele falou o seguinte: para nós reestruturarmos a nossa sociedade, nós precisamos trazer de volta as mulheres para dentro do lar. Porque as mulheres na Rússia tinham ido para as fábricas. E a Rússia vivia a maior pandemia ou endemia de alcoólatras, de pessoas imorais, de pessoas sem responsabilidade. Era uma sociedade que estava se desintegrando por falta de mães. Eles precisam trazer as mulheres de volta para dentro de casa, para elas formarem valores morais nos nossos cidadãos. As pedras clamam, nós na igreja não estamos vendo? O papel essencial na vida de uma criança que é a mãe. Preste atenção, ser auxiliadora não significa passividade. Pelo contrário, Deus usa a mulher como instrumento para abençoar, corrigir, edificar e discernir. O estúpido Nabal, você vai ler isso lá em 1 Samuel 15, quando Davi está passando e Davi pede então provisão, Nabal ofende Davi, sai daqui, não vou te dar provisão nenhuma, tal. Mas a sua mulher, uma sábia mulher, Abigail, ela quando fica sabendo que o seu marido estúpido fez aquela estupidez, ela corre, assa um monte de pães e vai e entrega para Davi, para os seus soldados, fala, vem bendito do Senhor, nós vamos alimentar vocês, não atente porque meu marido falou, ele é doido. Não, porque Davi falou assim, eu vou matar todo mundo, vou matar Nabal e todo mundo aqui, todo mundo vai morrer. Ela salvou o seu estúpido marido e toda a sua casa. Sabe o que aconteceu com ela? Quando Nabal morreu depois, por morte natural que ele morreu, Davi foi lá buscar aquela mulher, falou, eu quero aquela mulher como esposa. E ela se tornou esposa de Davi, pela sua sabedoria. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela não era passiva, ela não era inativa. Ela era submissa e auxiliadora idônea, mas era cheia de iniciativa, ela administrava a sua casa, ela tinha seu próprio negócio, ela tinha a confiança do seu marido, Provérbios 31, 11, e o louvor dos seus filhos. Gente, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Provérbios 31, 28 e 29. O louvor dos seus filhos e do seu marido. Diz assim, Provérbios 31, 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Isso é a melhor coisa que uma pessoa pode ouvir no fim da sua vida. É quando os seus filhos dão esse testemunho. Bom, e Paulo termina com uma coisa muito importante. Diz que a mulher deve respeitar o marido. Esse é um ponto muito interessante. Deus ordena aos maridos que amem as suas esposas. E com que tipo de amor? Ágape. Mas tem só um texto nas Escrituras que usa, no nosso português, a palavra que a mulher deve amar. Está lá em Tito 2,4, onde diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Só que a palavra ali não é ágape. A palavra lá não é ágape. A palavra lá é filandros, ou seja, mulheres, vocês precisam ser companheiras, afeiçoadas aos seus maridos. É a mesma palavra de filantropia, como disse para os irmãos. Ou seja, a ordem de Deus para as mulheres, acima de amar, é que vocês precisam respeitar os maridos. Eu não sei, honestamente, eu tenho pesquisado, estudado bastante isso, porque se Deus não ordenou para as mulheres amem os seus maridos, e usando o verbo ágape, e eu penso que talvez é que isso é mais natural para a mulher. Porque as esposas, elas não têm, em geral, dificuldade de se sacrificar pelos seus maridos. Não tem. Às vezes o marido não merece, mas a esposa serve o seu marido. Ela cuida do marido. Mesmo que ele não seja merecedor, em geral as esposas estão sempre prontas a servir e amar sacrificialmente. Só que, sabe aquilo que você falou do banheiro? Elas vão para o banheiro. Só que normalmente, quando elas estão juntas, nesses ambientes sociais, elas costumam criticar os seus maridos. Ai, meu marido, nossa, meu marido não tem jeito, porque não sei o que. Não, mas ele não é o meu, e tá, e pai. E aí vai. E aí descascam. Falar mal dos maridos, expor os seus erros, expor as suas fraquezas, essa é uma tendência natural das mulheres. É uma tendência, o homem tem a tendência do egoísmo e a mulher tem a tendência natural de não respeitar o seu marido. O que Paulo está dizendo, irmã, é que não importa qual seja a fraqueza ou a dificuldade do seu marido, você deve respeitá-lo. E isso significa tratá-lo como cabeça, auxiliá-lo na condução do lar e jamais desonrá-lo perante terceiros.
Irmã, se você tiver que amar ou respeitar o seu marido, respeite e dá mais resultado. Um homem precisa mais do respeito da mulher do que do amor dela. Nada arrebenta mais com um homem do que quando a sua esposa não o respeita, quando ele é desonrado pela sua esposa na frente de outras pessoas. Nada acaba mais com a masculinidade, com a iniciativa de um homem. E quando a esposa não respeita o marido, os filhos também não vão respeitar. Os filhos também não vão respeitar. O homem tem a necessidade de ser respeitado, assim como a mulher tem a necessidade de ser amada. Por isso Deus diz, maridos, amem. Esposas, respeitem. Qual é a conclusão que nós chegamos? O fracasso em amar é, com frequência, a fonte dos problemas conjugais, tanto quanto a falta de submissão. Normalmente, isso não é meu não, isso é MacArthur, que no comentário dele ele diz isso, que a maior parte dos problemas está na falta de amor do homem e na falta de respeito da mulher. Qual a conclusão que nós tiramos? Paulo termina o texto de Efésios, como o Juan comentou um pouquinho ontem também, de uma forma que não seria natural. Ele fala, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Grande é esse mistério. Ponto, acabou. Nós escreveríamos assim, mas o Espírito Santo escreveu, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O que significa isso? Significa que Deus inventou o casamento para ilustrar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Paulo afirmou no verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Paulo já iniciou então dizendo que a submissão da esposa ao marido era uma figura da submissão de Cristo para a sua igreja. E agora, quando ele termina a exposição, ele vai mais fundo. Ele diz que o casamento foi um projeto de Deus criado para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Irmãos, Deus poderia ter criado, como eu disse para vocês, o ser humano num gênero único. Estabelecer uma reprodução assexuada, porque Deus pode todas as coisas. Mas quando Deus planeja criar homem e mulher e uni-los no matrimônio, a finalidade não foi apenas, e isso já seria muita coisa, mas não foi apenas a nossa alegria, o nosso prazer, um lar ajustado, mas principalmente a alegria e o prazer mútuo de Cristo e a sua igreja. Nós temos uma ilustração disso. Por isso o relacionamento conjugal estabelece para o marido e para a esposa papéis e diz, façam isso como Cristo, faça isso como a igreja. Faça isso como Cristo, faça isso como a igreja. Nós poderíamos ver por outro ângulo. O relacionamento de Cristo e a sua igreja estabelece o padrão para o relacionamento conjugal. O relacionamento de Cristo e a sua igreja estabelece o padrão para o nosso relacionamento conjugal. A relação entre o marido e a mulher é uma ilustração da união de Cristo com a igreja. E o relacionamento de Cristo e a igreja é o modelo que nós deveríamos seguir. Marido e esposa são chamados para morrer para si mesmos. O amor sacrificial é a forma como o marido cumpre esse mandamento. E a submissão e respeito é a forma como a esposa cumpre esse mandamento. Marido e esposa são chamados para se sacrificarem em favor um do outro. O amor da esposa, ou amar a esposa, como Cristo amou a igreja, é a forma como o marido responde a esse chamado. E submissão e respeito é a forma como a esposa responde a esse chamado. Marido e esposa são chamados a ver no relacionamento de Cristo com a igreja o modelo do seu matrimônio. O amor de Cristo é o modelo para o amor do marido. A submissão da igreja é o modelo para a submissão da esposa. Que Deus então nos dê fé para nós crermos, nos dê fé para nós obedecermos, para que nós possamos não apenas glorificar o nome do Senhor, mas nós possamos, nesse processo de glorificar o nome do Senhor, nós encontrarmos felicidade e alegria plena na restauração dos nossos casamentos. A Confissão de Fé de Westminster, ela fala lá, quando ela faz a pergunta, qual é o fim supremo do ser humano? E eu gosto da pequena transformação que o John Piper fez, porque a resposta é, o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. John Piper faz uma mudança sutil que ajuda bastante nós a entendermos. É glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Enquanto nós desfrutamos de uma vida na presença de Deus, nós glorificamos a Deus. E enquanto nós glorificamos a Deus, nós desfrutamos de uma vida alegre na presença de Deus. Você quer alegria para o seu casamento? Obedeça a palavra de Deus, não tem outro caminho. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Senhor, nós somos incapazes por nós mesmos de obedecer. Por isso nós pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo
o Senhor nos socorra na nossa falta de fé. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó. Mas quando Cristo derramou o seu sangue, Ele não apenas nos justificou, não apenas, Senhor, nos salvou, mas também derramou sobre nós o Espírito Santo, que dinamiza os nossos corações. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa encontrar corações abertos para receber a instrução do Senhor, para que nós possamos obedecer o Senhor e as nossas famílias possam ser restauradas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.